Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então a, a marcação a mercado no mês de julho de 2021. Assunto muito legal. Da onde que a gente tira a tabela, os dados para fazer esses comentários com vocês, pessoal? Isso aqui é o site do Tesouro, tá? A gente desce. A gente vem aqui para rentabilidade acumulada, clica ali, certo? E aí é isso aqui que a gente baixa. Posição em 30 de julho de 21. Aqui a gente baixa o arquivo CSV, tá? Que qualquer editor de planilha, ou seja, aqueles programas na linha do Excel, né? Ou do LibreOffice, o equivalente, que é Calc, se não me engano, tá? Vai abrir sem problemas. Ou você pode marcar todo o texto aqui, ó, dessa planilha aqui e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que é exatamente a mesma coisa, tá? Aqui estão todos os títulos que as pessoas já compraram, ou seja, todos os títulos disponíveis para resgate, tá? Agora vamos para a nossa tabela já trabalhada. Então está aqui. E qual é a metodologia que o Tesouro usa para divulgar esses dados aqui? Ele divulga diariamente, tá? Não é só no último dia do mês. No último dia do mês é porque eu tenho o mês cheio, tá? Aí eu tenho aqui o julho inteiro e junho. Eu comparo os dois. Tenho no ano de 2021 e nos últimos 12 meses, tá? E aqui eu fiz, aí eu mudei um pouquinho a tabela e coloquei o quê? Coloquei a taxa de compra em 1º de julho, e a taxa de resgate no dia 30 de julho. Porque é assim que o Tesouro faz isso aqui, ó. Esse resultado aqui do pré-22 é como se, que não é possível, diga-se de passagem. É como se alguém tivesse comprado no dia 1º de julho nessa taxa aqui e resgatado no dia 30 nessa taxa aqui. E deixei o vencimento, descobri um truque. Um truque não, é o modo de exibir a data. Tá? E aí a planilha faz a data por extenso, colocando o dia da semana. Deixei aqui, tá, para vocês olharem os dias da semana dos vencimentos, tá? De papéis que vocês eventualmente possam ter em carteira. Com certeza tem, né? Porque a gente vai falar também dos Selics e dos IPCAs. E olha só que legal que ficou, né? Então, minha gente, olha só. Nós vamos então fazer os comentários a respeito das curvas. E nós vamos mostrar aqui, ó. Aqui tem o dado do que aconteceu com a taxa para você de fato ver o que aconteceu na marcação a mercado, tá? Eu acho que esse dado aqui estava faltando nas nossas análises de deixar explícito, certo? Então vamos ver, olha aí, ó. E ele só vale, tá? Para comparações feitas com a coluna B dos 30 dias, tá? Não pode extrapolar esse movimento de taxa para o que aconteceu. Eu até vou botar aqui julho, tá? Que isso aí tem que ficar bem lembradinho, tá? Junho, aqui é 2021, só que isso aqui não é assim, vamos tirar a casa decimal, é o ano, né? E aqui é 2020 e 2021, são os 12 meses, tá? Então, o que está aqui, esse movimento de taxa, que a taxa subiu, e ela subiu aqui em praticamente todos os prazos de pré-fixado, né? Nós vamos explicar o movimento de julho. Os demais não correspondem a isso, tá, gente? Tá? Então tem que ficar bem claro isso aí para não dar confusão. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, da curva, tá? Prazo mais curto, melhor rendimento, menos oscilação. É verdadeiro? É verdadeiro. Olha aqui, ó. Nós tivemos aí um ganho mínimo menor que o ganho da Selic, mas enfim, um ganho. Pré-fixado tem mais risco que Tesouro Selic, então por aí, até aí tá certo. Começa a aumentar o prazo, começa a dar prejuízo. Olha aí, ó. Prazo também curto, 2023 também é curto, e olha aí, ó, já está menos 0,39. Aumenta o prazo, aumenta o risco, logo aumenta o prejuízo desse resgate, tá? Aqui o dado é simulando o resgate em 30 de julho, tá? Não vou me cansar de enfatizar isso, porque a gente tem que lembrar isso. O Tesouro, ao elaborar essa tabela,
ele presume que a pessoa saia do investimento. Ninguém é obrigado a sair, certo? A gente só sai do investimento no vencimento. 1,10 no 25 negativo e 1,36 negativo no pré-26, que atingiu aí os 9%, hein? Então, quer dizer, para quem já tinha, é prejuízo de marcação ao mercado. Para quem entra, é muito bom. Bom, e aí, pessoal? Então, o que nós vemos? Nós vemos que todos os papéis tiveram aumento de taxa. Então, justifica o, entre aspas, prejuízo de marcação a mercado, certo? E a exceção fica para o pré-22, que aí qual é a explicação? A explicação é a seguinte: quando o prazo de vencimento é muito curto, o papel aguenta oscilações de taxa. O papel suporta, e a oscilação aqui não foi pouca não, pessoal. Subiu aqui 0,7%. 70 points base ou 0,7%. Subiu muito aqui. Subiu muito aqui numa taxa que estava em 5,6, foi para 6,3, tá? 0,7 pontos percentuais. É bastante coisa. E o papel mesmo assim rendeu. Por quê? Porque o prazinho dele é meio curtinho. Agora reparem no 26, que é o prazo maior desta série aqui, ele subiu bem menos, ele subiu 0,43 pontos percentuais, ou 43 points base, menos que o 70, só que ele não conseguiu ter rentabilidade e, além disso, afundou 1,36%. Então, vejam como é difícil, né, carregar um prazo mais longo. As oscilações são mais fortes, tá? Vamos ver os prefixados com juros semestrais. Aqui tem toda a escadinha, né? Alguns investidores têm posições assim, né? No 23, no 25, no 27, no 29 e no 31, tá? Só que aqui, como já começa em 23, ele já começa na linha do prejuízo, certo? Um pouquinho menor que o prejuízo do prefixado principal, digamos assim. Vamos ver o 25. O 25 caiu 0,89 aqui, caiu um pouquinho mais. Não, ó. O 25 principal caiu 1,10. Então vejam aquela questão que eu sempre falo. Os títulos que pagam juros, eles são mais estáveis e mais seguros que os respectivos papéis na mesma data, no mesmo prazo, só que na forma principal. A gente vê isso nos prefixados, que está bem fácil de comparar aqui. Nós só temos dois, né? Porque ainda não existe o pré-27. Acho que sai ano que vem. Tá? Mas está aqui para você ver. Quem estava no prefixado com juros teve uma perda ligeiramente menor de marcação a mercado. Marcação a mercado, tá? A gente não é obrigado a sair. De novo, então a curva, né? De 2023 até 2031, a curva vai subindo o prejuízo, certo? Então, quanto mais prazo, mais risco, até aqui está tudo certo. O prazo mais curto não foi protetor, por quê? Porque a taxa subiu muito, ela extrapolou o limite do papel, tá? Então, mesmo com uma alta, e veja aqui o efeito do prazo, né? Quanto mais prazo, mais risco, sim. Olha aqui, ó, o papel subiu só 0,30 na taxa, e olha aqui o que aconteceu com a rentabilidade. Afundou quase 1,5 ponto, tá? Quanto que o mais curto, ele subiu 0,65 na taxa, bem mais, mas não afundou tanto assim, tá? Então, todas as regrinhas aí de marcação a mercado estão de acordo, tá? E vejam aqui, agora falando, só comentando ligeiramente, tá? En passant, do que aconteceu no ano de 21 e nos últimos 12 meses, só o pré-22 guardou um pouquinho de rentabilidade. Todos os demais tiveram prejuízo. E vejam aqui, ó, no ano, o pré-31 já está com prejuízo de 10%. E isso, para quem investe nesse papel, é muito bom. Por quê? Porque o papel está mais barato, dá para comprar mais. Muito bem, pessoal. Sobre os prefixados era isso. Vamos agora passar pro Tesouro Selic. Já vamos deixar os IPCAs principais na tela. O Tesouro Selic, pessoal, eu não coloquei as taxinhas, tá? Porque elas são muito pequenas. Vocês viram em outro vídeo que eu comento a questão dessa taxinha extra do Tesouro Selic. Ela equivale ali a cento e poucos reais numa base de 10 mil. Quer dizer, é um ganho potencial muito pequeno, certo? E ele segue também as regras da marcação a mercado. Olha aqui, ó.
Só acho interessante o 24 e o 25 estarem com a mesma taxa, mas como eu já citei, ela com a mesma rentabilidade. Interessante, né? A taxa eu não coloquei. E no prazo maior ganhou mais. Então, mais prazo, mais risco, mais ganho. Sim, porque tem mais risco também. Se a taxinha aquela mexesse mais no 27, subisse mais, ele daria um susto muito maior. Então, assim, não tem grandes comentários aqui a realizar, certo? O Selic 23 rendeu a Selic de fato, certo? E os demais renderam um pouquinho mais. Muito bem. Vamos agora para os IPCAs. Nos IPCAs, nós temos a mesma regrinha da curva. Prazo curto, o papel é mais resiliente, mais resistente. Então nós temos aqui o 24 e o 26, o 26 aí perdendo 0,30% na rentabilidade, e começa a alongar o prazo, a coisa começa a ficar mais tensa, tá? A questão da oscilação das taxas é a mesma coisa. Os de prazo curto até podem oscilar mais, e os de prazo longo ficar numa oscilação mais contida, mas o preço, devido ao prazo maior, vai sofrer mais, interferindo mais na rentabilidade conforme o prazo mais longo, tá? E olha aí, pessoal, no ano, né? Quem pergunta qual é o papel com maior potencial no ganho de marcação a mercado, tá? Em primeiro lugar, eu não acredito em ganho de marcação a mercado para esse ano, tá? Porque as condições estão muito tensas. Seria o IPCA 45, tá? Porque olha só tudo que ele perdeu. Por quê? Porque a taxa subiu, tá? Ela subiu do começo do ano para cá, tá? Isso aqui é pro mês. Ela subiu do começo do ano para cá. Subiu em todos os papéis, tanto que todos estão negativos. Só que como ele tem mais prazo, ele sofre mais, tá? Então tá aqui, ó, 14% no ano de 2021. E vejam que nos últimos 12 meses, tá? O 24 tem um lucrinho existente, não vou dizer que é bom, tá? O 26 tem um lucrinho, o 35 tem um lucrinho. E o 45 ainda não chegou lá. Por quê? Porque ele tem que reverter ainda, a taxa teria que ser menor para esse comparativo com a taxa de 12 meses atrás deixá-lo numa situação melhor. Isso aqui é porque ele tem mais prazo, mais risco, ele ainda está no negativo. Então o mercado tem que melhorar um pouco mais as condições para ele entrar no positivo. E aí vejam só que os de prazo mais curto já retornaram, só pela questão da estabilidade, certo? O prazo mais longo, mais risco, não está dando mais retorno. Não, por quê? Porque a onda aqui ainda é negativa, a onda ainda é de taxas, de movimento de alta das taxas, tá? Quando acontecer o contrário, quando as coisas forem resolvidas, e aí tem uma pausa dramática, né? Quando as coisas forem resolvidas e as taxas voltarem a cair, o que vai acontecer? Aí o mais beneficiado vai ser o 45, certo? Então aqui, todas as regrinhas, tudo de acordo. Vamos ver os IPCAs com juros. Bom, nós temos então aqui bem mais prazos, tá? 24, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, tá? Todos esses títulos em algum momento estiveram disponíveis para compra no Tesouro Direto, tá, pessoal? Tem investidores que têm os papéis na carteira. Olha só, o IPCA 24 com juros semestrais caiu 0,08. Vamos comparar com o principal de mesmo prazo. O principal de mesmo prazo caiu mais, caiu 0,16. Olha aqui, ó. Aquilo que eu falei nos prefixados, agora eu vou mostrar nos IPCAs. Então, o Tesouro IPCA com juros é mais estável. O 26 com juros caiu 0,22, o principal caiu 0,32. O principal sempre perde. O 35 caiu 1,16, o principal caiu 1,90. E o 45 está caindo 1% no mês e o principal 4%. Tá? E aí, no movimento inverso, como é que é isso? No movimento inverso é a mesma coisa, tá? Os principais vão ganhar mais e os com juros vão ganhar, mas vão ganhar menos, tá? Então, a estabilidade maior do papel significa menos risco, menos retorno. Então, tá tudo certinho, tá, pessoal? O principal, ele sofre mais quando a taxa sobe, mas ele ganha mais quando a taxa cai.
e isso comparado com o de juros no mesmo período, no mesmo vencimento, tá? Agora vamos comentar a curva. A curva é a mesma coisa, ó. Pega o prazo mais curtinho, 2024, quase no 0 a 0. O 26 quase no 0 a 0, aí no 30 já começa a ficar meio ponto negativo, passa pelo 1%. Aqui o 45 nós temos uma assimetria na curva, certo? Pode ter havido aí algum movimento de mais demanda pelo papel que alterou um pouco essa rentabilidade e aí interferiu na taxa dele. E as curvas, o vértice mais longo da curva, né, 50 e 55, menos 21 e menos 1,40 só no mês. Vejo aqui no ano, pessoal, o 24 tem um pequeno lucrinho, como as taxas estão em movimento de ascensão, de alta, né? E os demais cada vez mais negativos. Ó, e aqui o 45 menos negativo que o 40. Então, aqui a curva tem uma anomalia discreta, certo? Depois ela volta ao normal. Ó, 4,13 negativo, 6% negativo. Qual é o normal? Quanto mais prazo, mais negativo fica no ano. E nos 12 meses, indo do lucro, ó, o lucro cada vez menor, porque o movimento das taxas é ascendente, ele está subindo, né? As taxas estão subindo, até ficar no 0 a 0 e ir para o negativo. Se tivesse um IPCA 2060 aqui, ele seria o campeão do prejuízo na série, tá? E vejam aqui que no mês de julho, todas as taxas subiram. Todas as taxas subiram. Todos os papéis com prejuízo de marcação ao mercado. Tudo bem explicado, tudo correto aí conforme os preceitos, a curva bem uniforme. E só salientando mais uma vez, quando a gente tem um movimento de alta nas taxas, a gente tem que fazer um esforcinho para comprar mais, para maximizar essa taxa mais alta na carteira, na nossa carteira. Mesmo que a nossa carteira possa estar, por exemplo, com a parte dela de Tesouro IPCA toda negativa. Não tem problema, certo? Isso aí só significa uma coisa, que a carteira tem pouco tempo, tem pouca maturidade, certo? Então ela tem que ter mais tempo nos papéis, você tem que ficar mais tempo com os papéis para que eles comecem a reverter esse cenário. Vejam só, aqui a gente pode fazer uma alusão a isso que eu estou dizendo. Por exemplo, no IPCA 24 com juros semestrais e no 26, olha só o que acontece. Quando a gente vai alongando aqui, ó, 30 dias mês anterior no ano são 7 meses e 12 meses. Compara 7 com 12 meses, ó. Quem está com 12 meses está melhor em todos os cenários, em todos os papéis, certo? A comparação dos 12 meses ganha da comparação do ano de 21. Por que isso? Sim, tem a influência da taxa, mas tem a influência do prazo também, certo? E, por exemplo, nos prefixados aqui, que é uma perda generalizada também, nós vemos que a perda é menor para o prazo maior. Estende esse prazo para 24, 36 meses, 48 meses, a coisa fica muito mais tranquila. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria comentar sobre a marcação a mercado no mês de julho, tá? Não é mês para fazer resgate, não é momento de fazer resgate com taxas em alta, certo? Então, quem é que vai conseguir manter bem aí a carteira e tentar uma rentabilidade boa no futuro? Quem tiver cabeça, quem tiver estabilidade, quem não se deixar levar por notícias sensacionalistas e não fizer movimento precipitado na carteira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.